Bom dia, mestres, pais, jovens do nosso Brasil. Estamos mais uma vez aqui para conversarmos sobre esse trabalho que estamos produzindo, né? Procurando, como nós temos ouvido muito isso, transbordar, atingir você que está nos ouvindo, nos acompanhando nesse dia a dia. E o objetivo é justamente passar algumas informações, conhecimentos, para que a sociedade, assim, nutrida, abastecida, inteirada do que ocorre no Brasil, no aspecto da educação, possa passar a exigir, né, produtividade, qualidade, e sem o conhecimento, sem um diagnóstico bem transparente, sem saber o que ocorre na educação, como é que nós vamos exigir? Nós só temos uma visão muito clara, repetitiva e enfadonha. Todas as pré-eleição, os candidatos se levantam e todos são defensores da educação. Depois, por uma inércia terrível, desaparecem e também a sociedade não se manifesta, permanece na inércia. Inércia é um estado que um pouco permanece sem se mover. A grosso modo seria isso, né? Isso aqui não vai se mover, a não ser que haja uma força para fazer esse deslocamento, né? Está aqui. Se não houver uma força, ele não se desloca. Então, assim ficam os nossos representantes e nós, como sociedade, permanecemos impassíveis, né? Sem exigir, por quanto nós não conhecemos o processo. E o objetivo disso é por que nós estamos falando continuamente sobre esse assunto, porque nós vivemos e convivemos com isso mais de 50 anos, né? E vemos que é possível. E nós acabamos de ler uma entrevista de um desses PhDs lá do Conselho Nacional de Educação, de Ensino Superior, porque tem muitos conselhos, são muitos conselheiros, né? Ele falou que quando ele era responsável pelo setor de divulgação, de publicação, numa universidade pública, ele mal conseguia publicar um livro por ano, porque era muito ciúme, era muita guerra, muita discussão. Quando muito, ele conseguia publicar um livro. Aí ele foi ser responsável, foi pró-reitor, uma autoridade numa dessas universidades privadas. Só um ano ele publicou 194 livros. E a coisa então funciona aceleradamente, porque não ocorre no setor público, porque existe muita coisa que não é diagnosticada, que não é entendida, que não é comprovada, são forças antagônicas que existem ali e que emperram todo o processo. Mas nós temos visto que em qualquer situação a educação prosperará desde que haja uma força maior, a força da liderança, que pode prover da sociedade, uma sociedade engajada, informada, determinada, desejosa de que os seus filhos e netos e suas gerações sejam convenientemente preparadas para enfrentar essa vida que nós estamos enfrentando, essa fase chamada informacional. Houve a Revolução Industrial, agora nós estamos na Revolução Informacional, estão desaparecendo os empregos, e para aqueles que não estão preparados, o futuro não será glorioso. Esse é um futuro de dificuldade, como já estamos enfrentando aqui. E há, por outro lado, necessidade, o mundo precisa de mãos de obra preparadas, né? Educadas,
porque há muitos empregos cujas vagas não são preenchidas por falta de competência, de preparo de nossa juventude, certo? Então nós precisamos tomar uma atitude de transformação pela informação, pelo conhecimento, né? Pela associação. Nós vemos, eu conto no livro, até adianto fazer um spoiler aqui, sobre os japoneses, né? Quando eles vieram, foram jogados para morarem nas antigas cabanas ou armazéns, ou abrigos onde moravam os escravos. Chegaram lá e disseram: opa, isso aqui não é para nós. Um povo de tradição, um povo de conhecimento, resistiram àquilo. Mesmo assim tiveram que enfrentar toda aquela sanha, aquela saga que continuava após a abolição dos escravos, né? Aquele mesmo sistema, aquele mesmo processo. Tantos marinheiros, né, na revolta da chibata sofriam chibatadas ainda, como os japoneses tiveram que resistir muito bem para conseguirem vencer essa fase tão difícil da nossa história. Por isso que eu vou colocando, eu estou colocando fazendo esse segundo livro, também no sentido de despertamento, né? Para que nós possamos nos assenhorear dessa situação e nos posicionarmos, e posicionar para que haja uma transformação, porque é possível, é plenamente possível. Na Escola Quebrada, que é o livro que nós publicamos, foi o primeiro livro que eu escrevi, nós colocamos isso. É viável, é possível. Por exemplo, nesse último vídeo eu falei sobre os professores, a necessidade dos professores terem um banheiro. Não, os professores não tinham banheiro. Passavam de 7 a meio-dia sem ir ao banheiro. E na sequência nós fizemos um banheiro preparado, adaptado, todo organizado, para atender os professores. Também não havia quadra, porque não havia nem bola, não havia quadra de esportes. E nós construímos uma quadra e iluminada. Não é jogar um cimento em cima da terra, não. Totalmente estruturada com vigas e pilares, né? Iluminada direitinho. Qual é a força? Foi a força da liderança, que aproveitou a força que a sociedade tem, que a comunidade tem, né? E talvez amanhã nós façamos outro vídeo para falar sobre esse potencial, o potencial da comunidade. Os políticos, eles têm muita inspiração, e um deles já escreveu, e era lema, né? Tema do governo, né? Juntos nós seremos naturalmente mais fortes. É assim que é a vida, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.